Se eu estou com saudade desse homem, desse nosso Esse eterno capitão presidente, imagine o capitão Renato Bolsonaro. Capitão, querido irmão do presidente Bolsonaro, conosco mais uma vez. Capitão, bom dia, seja bem-vindo. Ô, Pitoli, bom dia. Tudo bem, Pitoli? Tudo bem e o senhor, Tá me, capitão? tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, seja bem-vindo. Tá certo, Pitoli. Ó, estou em deslocamento, tá? Parei aqui num posto de gasolina, estou indo para Rio Claro para Opa, poder conversar com você aí. opa, obrigado pela oportunidade de ouvi-lo. Boa viagem para o senhor. Capitão, Você é prioridade, Pitoli. Você é prioridade. Você é Auriverde. muito obrigado, é uma honra. Capitão Renato Bolsonaro conosco. Capitão, o senhor esteve em Brasília essa semana, conseguiu encontrar o teu irmão? Pitoli, eu estive em Brasília, tá? Mas eu nem pedi para visitar meu irmão, porque as visitas lá é um novo momento, uma nova fase que ele está vivendo, e as visitas estão restritas, né, nas terças e quinta-feira. E como é um momento muito recente ainda, eu achei melhor deixar que os familiares mais próximos, tipo os filhos, a esposa, tivessem essa prioridade, tá? E em breve, assim que tiver mais normalizado lá, daí sim, eu vou solicitar a visita, já deixei alinhavado com o advogado dele. Entendi. Mas então não tive como vê-lo pessoalmente. Nobre escolha, nobre decisão deixar com que a esposa e os filhos possam ver o teu irmão. Mas posso imaginar, né, o coração apertado de saber que a gente está vendo tanta injustiça, né, e a gente lutando pela anistia. O senhor esteve em Brasília essa semana, o senhor percebeu algum avanço com relação à pauta da anistia? Ó, eu tive lá, tive a convite do Coronel Meira, né, que é um deputado federal pelo Pernambuco, e o Meira estava na esperança que fosse pautada a anistia, né? Daí tivemos até visitando lá o senador Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, uma pessoa formidável, viu? Consciente, muito simpática, sensível ao que está acontecendo, muito religiosa. E só que a anistia é o seguinte, ela caminha, 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 e quando tem que pautar, dá-se para trás. Eu vejo aí, pude perceber lá, é um desânimo muito grande, um descrédito muito grande com o presidente do Congresso, né? Que é o Hugo Mota. Porque ele, quando foi candidato, ele prometeu, uma das promessas, né, do apoio do PL, é que ele pautaria a anistia. E daí, sabemos do episódio, né, que a Polícia Federal foi lá na terra dele e ameaçou a fazer ações contra o pai dele, contra a avó dele, se não me engano. O pai é prefeito, a avó é deputada. E parece que isso daí é um freio para o Hugo Mota. Daí eu digo, Jair Bolsonaro, ele está preso injustamente e também está cumprindo pena de outros, porque se a anistia não está sendo pautada porque sob ameaça de prender alguém, é que então ele está cumprindo pena de alguém. Você vê, Capitólio, que coisa, né? Injustamente condenado e cumprindo a pena de outro, porque se o outro pauta a anistia, pode ser que haja uma ação em cima dos seus familiares. Exato. E não pautando a anistia, seus familiares ficam livres e Jair Bolsonaro continua preso. Olha a situação. Então, tive lá essa semana, se trabalharam, conversaram, mas não houve avanço, tá? Mas temos a esperança ainda que Deus toque o coração dos injustos, né? Para que Jair Bolsonaro volte ao nosso convívio. Eu falei isso aqui, capitão. Estamos conversando com o capitão Renato Bolsonaro, capitão do Exército, irmão do nosso presidente Bolsonaro. Sabe, capitão, eu disse isso essa semana. O Hugo Mota pede para sair. Se o problema é não pautar a anistia para que a família não seja atingida, pede para sair, pô. Por quê? Porque a gente está comprometendo todo o Brasil que não consegue ver pacificação, não consegue ver, né, o avanço do ponto de vista, inclusive moral, né, se livrando dessas injustiças por conta da família do Hugo Mota. Pede para sair, capitão, porque senão a gente vai ficar assim até quando, né? E a sensação lá, Vitório, realmente entre os pares, né, os deputados e senadores que eu pude conversar, é que eles realmente eles não aceitam o que está acontecendo, só que estão na mão de alguns poucos que não avançam para que essa anistia seja pautada. Porque ela sendo pautada, a certeza é que ela seja aprovada. Então nós estamos aí agora na dependência, né, de algumas poucas pessoas. Capitão, e... pois não. Pode falar, Tony. Não, pois não, pode falar, capitão, pois não. Daí a gente vê, né, eu estava lá quando saiu a questão do ministro Gilmar Mendes, né,
blindando o STF, ou seja, o Senado agora, se quiser mover um impeachment contra algum ministro, né, que esteja cometendo atos irregulares, não vai ser mais possível, só através do PGR, ou seja, o presidente da República indica os ministros e indica o PGR. Quando que vai acontecer isso? Aí, carimbada a ditadura jurídica no país. Sim, e inclusive, capitão, diante desse absurdo do Gilmar Mendes, isso inviabiliza a luta do teu irmão, do nosso presidente Jair Bolsonaro, que estava lutando por 50% da Câmara, 50% do Senado, para a gente mudar o Brasil. Esse Senado conservador, que deve vir já em 2026, com legislatura a partir de 27, seria também para pautar impeachments de ministros do Supremo, e isso aí, numa canetada, o Gilmar Mendes inviabilizou, né? Vitória, a corda está esticando cada vez mais, né? Eu acredito que se o Senado realmente tiver sem coragem e tiver senso de autossobrevivência, porque adianta você ser eleito senador agora, você está simplesmente sendo uma peça decorativa. Então, o Senado tem que reagir. E pode até ser benéfico esse passo do Gilmar Mendes, né? Para que realmente o Senado possa se posicionar contra isso tudo, tá? Então, a questão de não poder impeachment mais um ministro, então não se aprove nenhum ministro mais na casa, tá? Tem tudo isso daí. Agora tem que ter agora uma quebra de braço enorme aí. Concordo. Capitão, conosco o Eduardo Borgo. Borgo é vereador aqui em Bauru, nosso comentarista. Borgo tem uma pergunta para o senhor. Borgo, capitão Renato Bolsonaro na tua escuta, Borgo. Olá, capitão. Prazer falar com o senhor. Capitão, nós tratamos essa semana das características da ditadura, tá? Sobre a concentração de poder, repressão, controle de informação, perseguição da imprensa e nas características de uma ditadura, tudo que está acontecendo no Brasil hoje se encaixa. E o senhor acabou de dizer, né, a concretização da ditadura. Só que eu vejo que alguns parlamentares têm uma certa dificuldade. Eles comentam, estamos rumando para a ditadura, a democracia está sendo suprimida, tá? Quando, na verdade, nós estamos vivendo uma ditadura. O senhor acredita que deveria ter um movimento, e até aqui emendo a pergunta, né, porque o presidente Bolsonaro está preso, chega a dar um desespero na gente saber que nesse momento o nosso maior líder está preso, enquanto deputados e senadores que foram eleitos, né, na onda do Bolsonaro, com o nome Bolsonaro, parece que não estão tão preocupados. Então, o senhor não acredita que seria o momento de ter alguma atitude mais concreta, mais forte desses deputados e senadores da direita, e começando por aí, talvez, o reconhecimento oficial da ditadura que vivemos no Brasil? Ô, Eduardo, é um prazer falar com você. O que eu sempre falo, né? Nós só ficamos buscando likes, então, likes, né? Quer ter like, agora entrega, efetividade, não está acontecendo nada. Inclusive, aproveitar a oportunidade aqui, Eduardo, tá? Estou falando, eu também estou incomodado, eu sou um pré-candidato a deputado federal, exatamente por isso, para poder ocupar espaço e poder fazer alguma coisa, tá? Ser firme nos propósitos, ser firme nos ideais. Por exemplo, agora, domingo, né? Eu vim de Brasília, estou indo para Rio Claro agora, Cerquilho, e volto sábado, mas domingo eu vou de novo lá, volto para São Paulo, vou na Avenida Paulista, tá? Está sendo organizado lá uma caminhada pela anistia. Eu estou vendo alguma dificuldade, né, de aceitação, porque quem está organizando não é quem sempre que organiza, falta da união da direita. Pelo contrário, quem quer que seja que organizou uma caminhada, temos que ir em massa para lá. Então, a caminhada é de aproveitar até para fazer um convite, né? É no dia 7, domingo, na Avenida Paulista. Lá vai se concentrando lá em frente ao prédio da Gazeta e vai caminhar até a Catedral da Sé, cerca de 1.000 metros somente. Então, se nós não formos por um evento vazio, ele vai acabar ainda ficando no descrédito. É hora de se mostrar. Até a própria imprensa, aquela imprensa que vivia, né, apoiando esse movimento, já está publicando nos seus editoriais, tá, que estão ficando alertas. Jair Bolsonaro já alertava isso lá atrás, tá? E Jair Bolsonaro também falava, quando se instalar a ditadura, vai ser muito mais difícil para destituí-la. Então, nos resta ainda essa questão de manifestação, de sair para a rua pacificamente, tá? De mostrar que essas imagens corram o Brasil, corram o mundo, e que mais e mais movimentos aconteçam, não só em São Paulo, mas em todas as cidades, tá?
E você falou que os políticos ficam, né, só falando o que está acontecendo, é porque eles acham que não vai chegar nele, tá? Ou veja, já interferiu diretamente no Senado, daqui a pouco interfere no posicionamento, na maneira, na forma de expressão, no posicionamento. Então, depois não vai adiantar mais, Eduardo. Então, o momento é agora. Eu vi, Pitoli, eu vou me ater aqui de citar nomes, porque acho que não convém, mas eu não posso fugir. Eu vi ontem um parlamentares que foram eleitos na esteira ali do presidente Bolsonaro comemorando, poxa, a OAB da medicina. Pô, bacana, mas o momento não é esse, o nosso presidente está preso. Eu vi ontem um outro deputado com ciúmes de outro cidadão, porque estava querendo fazer uma manifestação, uma greve. Quer dizer, é o que o senhor disse: tem muita gente procurando like, muita gente querendo lacrar, querendo fazer videozinho na internet. Agora, um deputado e senador que se elegeu na onda do presidente e que quer se eleger novamente lá com a imagem do presidente, não pode ficar parado. Nós esperamos alguma coisa mais forte, porque o Brasil está vivendo uma ditadura, capitão. Só não está vendo quem não quer, né, Eduardo? Então, é o momento de fazer alguma coisa. E a gente se sente, você vê, quando eu paro, né, eu lembro do meu irmão preso numa cela lá, se não me engano, 3 por 4, 12 metros Exato, quadrados, exato. com toda aquela dificuldade de saúde, deslocamento. Um cara que não cometeu, né, transgressão nenhuma, tá? E você vê nitidamente que é perseguição política, para quê? Por quê? Porque ele ousou apeitar o sistema, a mudar o sistema, tá? Você vê agora aí, né, Lulinha fugiu para Madrid, foi chamado para depor na CPI, os deputados, né, não aprovaram. Você vê agora o sigilo, né, da investigação do Banco Master pelo ministro Toffoli, sem, né, uma, Uma justificativa, né? sem justificativa nenhuma. Você vê puramente proteção, pô, protegendo o governo que está aí. E você aqui do lado de fora fica achando, pô, a injustiça vale a pena. Né? Vale a pena não. Você está à margem da justiça, está valendo a pena. Ser amigo do ditador está valendo a pena. Então, nós temos que reagir. Estamos caminhando aí para um poço enorme, um poço de injustiça, de incoerência, de corrupção, de desvio de recursos, de ver ser aplicado com a população sendo desviado. Demorou, viu, Eduardo? Demorou. Ah, capitão, eu recebi uma imagem agora, quero divulgar, aliás, Barros, atenção, porque acabou de chegar para mim, na Times Square, Nova York, né? Ali um telão, enfim, uma lateral de um prédio, enfim, uma tela gigante, pedindo a liberdade do presidente Bolsonaro. Pedi para minha fonte, né, para saber se era o PH que sempre promove, né, esse tipo de ação ali na Times Square em Nova York, e surpreendentemente não foi o PH, né, que promoveu essa. E ainda não se sabe quem fez com que essa publicação esse vídeo fosse veiculado ali na Times Square, agora em Nova York. Ou seja, é o mundo sabendo do que acontece por aqui e a gente rezando para que de fato a gente encontre o caminho, seja via Estados Unidos, seja através de um congresso que precisa pautar anistia, mas que a gente tenha teu irmão solto e o mais rápido possível, viu, capitão? Viu, Vitória? Você falou Estados Unidos, né? Já vem na lembrança logo Eduardo Bolsonaro, né? Esse grande herói brasileiro que está visitando Israel agora, também levando para Israel o que está acontecendo no Brasil. Israel, que seja um país também que está sendo, né, aqui questionado, apunhalado pelo governo brasileiro. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele é o grande responsável de fazer que o mundo fique sabendo o que está acontecendo no Brasil, tá? E agora eu vi recentemente, você também acompanha todas as notícias, Vitória, a questão dos irmãos Batistas, né? Sim. Indo para a Venezuela, pedindo para que o Maduro, fazendo uma negociação, para que o Maduro se entregasse para o americano, e com isso aí o governo PT brasileiro teria os louros, né, dessa negociação, e forçando a barra também para que o governo americano tirasse sanções aqui do maior ditador, né, jurídico que está acontecendo no Brasil atualmente. Então a gente fica aí cada vez numa situação de inquietação, de apreensivo, torcendo que o americano, né, realmente não entre nesse jogo.
porque daí vai perder o controle do narcotráfico todinho, tá, que está afetando não só o Brasil, como afetando os Estados Unidos também. Pois é. A gente segue por aqui, mas essa notícia eu confesso para o senhor, capitão, que foi broxante, viu? Embora o irmão do senhor tenha me dado aquela medalha do imbrochável, do incomível e do imorrível, olha, ontem eu brochei com essa história da possibilidade da Magnitsky ser revogada em cima do Xandão. Mas vamos lá, vamos torcer. Eles ofereceram até fornecimento de terras raras para o americano, para poder explorar terras raras. Então, os caras não são poucos corruptos, não, cara. Os caras são muito grandes, tá? Chegou a esse ponto, tá? E tomara que o americano não entre nessa, não torcer para isso aí. Torcer para que Eduardo Bolsonaro continue firme conversando lá, para que o Brasil se liberte, né? Se liberte dessa ditadura que está se instalando. Assim começou, né? Na Venezuela. E falar em Venezuela, né? Eu vi também o MST, né? Oferecendo o apoio para a soberania da Venezuela. Seria até bom, né, Vitória, que o MST fosse todo para lá, para entrar em combate, entrar em conflito, e levasse também esse líder do PT, porque quem sabe assim eles ficariam por lá, na Venezuela, deixariam o Brasil livre. Pois é, eu desejava isso também. Tomara que aconteça. Boné do MST o Maduro já tem. Capitão, não vou tomar mais tempo do senhor, o senhor está parado aí na estrada, está num posto de combustível, é o caminho da linda e gigante Rio Claro, né? Leve um abraço a todos por lá, boa sorte para o senhor, capitão. Rio Claro hoje, ainda vou em Santa Gertrudes, amanhã estarei em Serquilho. Aqui o motor não para, estamos firmes. Rodinha nos pés, é isso aí, rodando interior paulista, hoje é ali então em Rio Claro e depois Santa Gertrudes, uma coladinha na outra, ali as margens da Washington Luiz e Serquilho um pouquinho para dentro ali, já para as bandas da rodovia Castelo Branco, Marechal Rondon, a gente conhece toda a região perto de Tietê, enfim, região próspera. Isso. Obrigado, viu, capitão? Certo, obrigado, Pitoli, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe vocês, um grande abraço a Bauru, né? A sede da Ouro Verde. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, capitão Renato Bolsonaro, capitão do Exército, irmão do nosso presidente Bolsonaro, conversando conosco.